119. Um gênio entre eles viu e entendeu com mais clareza. E na próxima reunião ele disse aos outros que eles deveriam ficar juntos e lutar em ordem. Então eles derrotaram os ladrões bárbaros, penetrando como uma cunha na pilha desordenada. Esse foi o começo da estratégia. Agora os povos se multiplicaram e a guerra tornou-se o slogan geral. Armas foram forjadas, cavalos e elefantes colocados em serviço, grandes exércitos com poderosa bagagem foram reunidos. E as ordens dos exércitos foram testadas. Foi então demonstrado que mesmo um pequeno número em boa ordem poderia infligir ferimentos no inimigo. Xenofonte, com 10.000 gregos, sem provisões, quase sem conhecimento do caminho, começou sua retirada de regiões distantes repletas de inimigos. Mas seu corpo bem ordenado, lutando metodicamente, viu o mar e voltou para casa. Este foi um triunfo sem precedentes da estratégia. Foi elogiado, mas avidamente estudado. Mas a ordem sozinha não vence. Essa amarga verdade ficou clara quando os romanos enviaram suas legiões para o campo de batalha. Eles também foram articulados, mas, além disso, sempre se esforçaram apenas e em todos os aspectos pelo que era eficaz. Isso quebrou a sutileza do agrupamento geométrico e do movimento. No exército romano, todo homem e toda arma eram levados ao limite de sua capacidade. E cada um foi ordenado, sua vontade sujeita ao todo por causa do próximo superior. Então Júlio César apareceu e inventou a grande arte do ataque, acertando o ponto fraco do inimigo com um golpe poderoso. Seu intelecto compreendeu profundamente a fraqueza, aparentemente desconhecida para ele pelo inimigo. E onde ele atacou, houve vitória. Onde há vitória, lá o fim da guerra. E os séculos se passaram. O povo tornou-se numeroso, as guerras continuaram, as armas mudaram e, com elas, as táticas de sua eficácia. Mas as ideias estratégicas permaneceram, ou foram esquecidas, ele as apresentou novamente. E, finalmente, tornou-se uma ciência. Agora, uma pergunta dessa ciência tem uma resposta? Quase parece que nesta mudança constante, 120 não seria nada permanente. No entanto, o progresso se acumula, e alguns são definitivos. Mas se cada um tem uma forma definitiva, permanece duvidoso até que o filósofo venha e nos assegure que esse jogo de forças não é sem sentido. Mesmo que o homem não tenha a capacidade de resolver algumas das questões, eles têm alguma solução definitiva. Ele explica que o processo de pesquisa deve revelar uma tendência, uma regra para a série de avanços, e que por meio dela pode-se definir a solução de um problema estratégico bem definido. Não lhe interessa que esse processo deva ser concluído em pensamento, basta apresentar uma regra para a série de avanços. Ele diz que tal regra existe. E ele é capaz de fazer essa declaração, porque, caso contrário, não haveria possibilidade de compreender a tarefa, ou seja, haveria uma lacuna de incompreensibilidade absoluta no pensamento do mundo. Um ser dotado da habilidade peculiar de resolver a tarefa com maestria final nunca é realmente criado, porque a série de gene é interminável, e infinitas gerações não podem ser experimentadas se permitirmos a elas apenas um mínimo especificável de tempo de vida. No entanto, precisamos desta série para expressar com precisão o nosso pensamento. Se interrompermos a série, o ajuste não poderá mais ser afirmado de forma exata. Somente através do infinito da série podemos encontrar a expressão segura de que, qualquer que seja o comportamento dos membros, a tendência da série é produzir o que é adequado, isto é, o limite da série, desde que forneça um único limite, o supremamente adaptado. Chamamos esse ser mentalmente construído de Machade. Imaginamos que o ser G entra em uma luta, uma Machade, que é determinada pelas condições B, e imaginamos que criamos quantas gerações quisermos, pelo que estabelecemos a seleção por definições mentais de tal forma que haja de fato uma adaptação contínua à luta. Os limes desta série G1, G2, Gn é o filho desta luta, Majid. Por meio desta concepção, o desenvolvimento 121. Descrevem como uma aproximação contínua a uma Machade determinada pelas condições B do ambiente, e a regressão do desenvolvimento como um afastamento do Machade. Se o desenvolvimento agora chegou muito próximo ao do Machade, então a formação intervirá cada vez menos, já que a seleção também erradicará cada vez menos, e assim a memória irá predominar.
E no próprio machismo, como limite do processo de desenvolvimento, não há mais variação, não é mais moldado, é completamente fixo, tornou-se um autômato. Se agora submetermos essa concepção ao teste de realidade, a encontraremos em todos os automatismos, confirmado pelas ações involuntárias e instintivas da substância viva. A maneira como o coração, o sangue e os órgãos funcionam automaticamente, a maneira como o corpo é construído de acordo com formas imutáveis, a maneira como ele se regenera quando ferido e a maneira como os pensamentos e sentimentos se expressam irresistivelmente parecem perfeitamente apropriados. Todos os reflexos e instintos nos surpreendem pela sua utilidade. E a exploração das leis da natureza pela célula para o propósito de seu metabolismo dá a impressão de ser totalmente macheide, como se as menores partes da célula tivessem se adaptado a essas leis físicas e químicas por eras. Depois disso, podemos dizer diretamente que o que é automático e instintivo na vida se aproximou muito do macheidiano. O Majid é a lei que dá origem às ações instintivas. O físico no Macheid, nervos, músculos, etc. são apenas acidentais, apenas um meio para um fim. Sua natureza é psíquica. Ele é o espírito que preside tudo o que já se tornou automático. Além disso, não são apenas os movimentos e instintos que já se tornaram automáticos que, por sua extraordinária conveniência, fornecem evidências da realidade da concepção do Macheiden. Os caracteres, adquiridos apenas recentemente, também mostram essa tendência macheidiana, embora em menor grau. O gênio cria para que. 122. A obra parece ser extremamente adequada à ideia guia, de modo que outra expressão para ela, uma vez estabelecida a engenhosa, está fora de questão. E consegue isso submetendo por muito tempo seus pensamentos, seus instintos e tudo relacionado ao trabalho a uma formação contínua e uma seleção rigorosa. Seu interior é a arena dessa luta, onde a procriação contínua e intencional dá à luz o machoide. O pré-requisito é apenas que o objetivo definido esteja claramente diante de seus olhos, para que a seleção das possibilidades criativas oferecidas seja rigorosa e definida. A força criativa então trabalhará na solução de Majid ao longo do tempo. E uma vez lá, é conhecido, apreciado, explorado e de alguma forma consertado para que gradualmente se torne parte do depósito espiritual da humanidade e facilmente, muitas vezes quase automaticamente, aprendido a ser manipulado por gênios futuros. Após essas determinações e explicações, o conceito de apropriado passa a ter um significado que deve ser especificado com precisão, e a teoria da descendência das espécies pode, assim, ser expressa de maneira estritamente lógica. Se, em vista de todas as razões dadas, alguém ainda quisesse questionar a unidade dos seres vivos, também estaria logicamente errado. Pois de certas premissas deduziu-se que não apenas o eu busca e foge, mas que outras pessoas também têm a mesma capacidade. De acordo com a teoria acima, no entanto, vemos as mesmas premissas em vigor na substância viva em geral. Portanto, não podemos evitar tirar a mesma conclusão das mesmas premissas. E assim somos compelidos a atribuir consciência e concepção a cada parte diminuta da substância viva, da mesma forma que ao eu. Devemos, portanto, admitir que não é apenas o cérebro superior que pensa, sente, mas que cada célula do corpo é capaz de fazer a mesma coisa. Sim, que mesmo a menor parte de cada célula compartilha essas faculdades, mesmo que apenas no menor grau. Consciência e imaginação, portanto, são inerentes a todos os animais e plantas, em cada uma de suas partes. 123 Mas por enquanto tudo isso se aplica apenas à Terra. No entanto, tal limitação não está na natureza do problema, porque a Terra não é mencionada na teoria lógica. Onde e quando as instalações ocupem, assim, em todo o universo e em todos os tempos, as teses também se aplicam. Agora devemos admitir que o espaço se estende sem fim e está cheio de corpos por toda parte. Pois afirmar um fim do espaço preenchido seria afirmar a realidade de algo que não está sujeito ao teste sensorial e para o qual o teste intelectual certamente resultará desfavorável, porque dada a homogeneidade e infinitude do espaço matemático não acham qualquer parte do espaço para preferir intelectualmente. E o fato de o mundo real ter um começo e um fim no tempo também está pouco sujeito ao teste emocional e é julgado desfavoravelmente pelo teste intelectual.
Neste espaço infinito e no passado e futuro infinitos, devemos admitir, de acordo com as premissas, que existe substância viva nas mesmas condições que na Terra. Ela se move, busca condições favoráveis e prospera entre elas como um germe que busca e encontra solo fértil na Terra. É verdade que o movimento e a busca desses germes cósmicos serão muito mais demorados do que na Terra. No entanto, mesmo na Terra, a substância viva mostra uma capacidade incomum de sobreviver em circunstâncias desfavoráveis, na medida em que a vida se torna latente, onde jaz como se estivesse em sono profundo e seu metabolismo não é mais perceptível. Uma ameba pode fazer isso, cuja poça de água seca, petrificada, por assim dizer, permanecendo adormecida por anos até que reencontre o elemento vivificante e acorde, mesmo ritmos de movimento, de acordo com a adaptabilidade da substância viva, deve-se desenvolver uma espécie de germe que talvez seja capaz de sobreviver por milhões de anos em vida latente.